Fala pessoal, começando esse vídeo mais uma vez com o quadro entrevistando advogados de sucesso. Vai ser uma história bem bacana, uma troca, e fiquem ligados no vídeo que acredito que vocês vão gostar. Hoje eu estou com um casal de advogados previdenciaristas, parceiros na vida e na advocacia, que vem transformando a vida de muitas pessoas através do direito previdenciário. Com fé, dedicação e muito trabalho, eles construíram uma trajetória de respeito aqui em Recife e região. E tudo o que aconteceu nesse dia, você acompanha agora. Fala, meu amigo, tudo certo? Tudo bem? Esse é o Dr. Marceja. Bem-vindo à nossa casa. Essa é a doutora Amanda. Como eu estava dizendo para vocês, é uma história bastante bacana, acredito que vai ser muito bom compartilhar. Como eu estava dizendo, a Amanda é de lá de Barreiros, uma cidade onde eu morei também, então é conterrânea. E é um prazer enorme ver conterrâneos tendo sucesso, e junto com o seu esposo também. Vai ser muito bom essa troca. Essa parte aqui é a da recepção, né, Amanda? Isso. Conta um pouco como foi que vocês chegaram a abrir o escritório aqui, né? Vocês tinham um escritório já em outro lugar? Como é que foi essa transição para vir para cá? O primeiro escritório que a gente abriu foi aqui, já nesse prédio. Uhum. Mas era uma sala ao lado dessa, uma sala muito menor, acho que um terço do tamanho que é isso aqui. Inicialmente a gente pensou em abrir o escritório lá na localidade onde eu morava, no Vale do Camaragibe, a cidade de Síria, na região metropolitana. Uhum. Só que aí, por uma mudança de planos aí, o vestígio, a gente terminou achando uma sala aqui, onde a gente inicialmente dividiu com outro sócio, onde a gente só se viu espaço. E aí, com o passar do tempo, a gente passou uns 2 anos nessa sala. A necessidade foi aumentando, a demanda requeriu uma sala maior. A gente se mudou para essa sala, ao lado da sala antiga que a gente tinha. E aí hoje a gente está nessa estrutura bem maior do que a gente estava. Caramba, graças a Deus, né? Tudo acontecendo. Dando para frente. Uma curiosidade minha, como foi que vocês se conheceram, né? E como foi que tudo isso aconteceu, né? Totalmente aleatório, né? Nada a ver com trabalho, nenhum contexto relativo a trabalho. Você já era advogado? Eu já era, eu passei na AB no final de 2019. E essa época a Amanda ainda estudava, ainda estava na faculdade, já estagiava e tal. Mas aí a gente se conheceu aleatoriamente no Instagram, através de... Aí tem que trabalhar junto, veio surgir depois de algum tempo, foi algo tão intuitivo. Caramba. Depois de acho que 6 meses, um ano mais ou menos, que a gente começou a trabalhar junto. E aí Entendi. foi construída a história profissionalmente. Entendi. E a área que tu começou, que tu iniciou? Criminal sempre foi minha Grande paixão, né? Assim, foi desde a época de faculdade. A Amanda tinha experiência no direito previdenciário, onde ela estagiou, né? Durante o tempo ela passou no escritório muito grande aqui no Recife, na área de Recife. E aí eu fui absorvendo por o aprendizado. Ela tinha a bagagem prática, ela tinha muito conhecimento. E aí eu fui migrando um pouco de área, né? Hoje eu ainda faço processos criminais, a gente ainda toca processos criminais aqui, mas hoje o grande carro-chefe do escritório é previdenciário. O maior volume de processos de clientes hoje é na área previdenciária. Entendi. E aí foi essa por osmose, assim, eu fui aprendendo. Literalmente. Eu fui convertido. Né? Eu costumo dizer que ele foi meu primeiro mentorando, né? Entendi. Porque, na verdade, a prática, hoje a gente pode fazer, costumo dizer que qualquer pós ou qualquer curso, mas a prática, o dia a dia, é que faz o diferencial. Uhum. E a força de vontade, né? Marcelo bem zerado, né? Só fazia criminal, que é a grande paixão dele. Mas no dia a dia, a gente trouxe aí a bagagem que eu tinha nesse escritório, que eu estagiei, comecei como estagiária, depois fui auxiliar jurídica. E aí trouxe essa bagagem e começamos a ver os erros dos outros advogados, os nossos próprios erros. Fazer diferente, né? Fazendo diferente. E hoje, graças a Deus. Caramba, muito bom ouvir essa história. Eu sempre falo para as pessoas, né? Tem gente que se especializa tanto e esquece do primordial, que é saber de gestão de pessoas, saber de venda, né? Muitas pessoas não entendem que um escritório de advocacia é igual a uma empresa. Foi quando eu tive esse insight. Eu tinha um escritório lá em Barreiros, não sei se tu sabia, lá em frente ao fórum. E aí, antes de eu chegar aqui, né, eu estava conversando com o Malagueta, que é o filmmaker, e explicando para ele como os escritórios de advocacia não são iguais. A gente teve uma entrevista com o Paulo, que a estrutura dele é totalmente diferente da minha. A minha se estruturou toda no digital,
né? Só que quando eu comecei de um jeito errado. Porque ao invés de eu ter investido onde realmente importa, que é a venda, o conhecimento ali, as estratégias para trazer o cliente, eu investi na estrutura. E aí achei que só de ter a estrutura ia chegar cliente. E era em frente ao fórum, inclusive. Mas foi ali que eu entendi que não importa o lugar, não importa a estrutura, se você não tiver uma estratégia onde você vai captar, trazer o cliente para dentro do seu escritório, de nada adianta. Acho que o profissional liberal é o autônomo, o advogado, já que é o composto da gente, é um vendedor de alguma forma. Acho que o vendedor é uma das profissões mais antigas que existem, se sustenta até hoje porque ela é primordial. Acho que qualquer outro serviço pode ser bom, mas se não houver a venda, ele não enxerga, às vezes, o valor do trabalho dele. Eu acho que a advocacia ela também não foge disso. Você tem que saber vender esse produto. Inúmeros profissionais são tecnicamente excelentes, mas se ele não souber ser um bom vendedor do próprio peixe, muitas vezes ele não converte aquilo num sucesso financeiro. Hoje vocês estão com 2 escritórios, é? Essa daqui que é a sede e uma filial em Barreiros. Entendi, que bacana. Se deixar, se você aqui quer expandir, né? O tempo tá a gente tem que sonhar alto mesmo, porque quando a gente sonha alto, pelo menos uma estrelinha a gente alcança. Vamos conhecer um pouco da estrutura aqui. São quantas pessoas que trabalham aqui com vocês? Hoje na sede, a gente tem... Vamos apresentar o pessoal. Pois é, essa aqui é a nossa sala de operacional, então, onde a gente faz, no dia a dia as coisas acontecerem, são os bastidores que acontecem aqui. Aquela é a doutora Esther, ela é a nossa advogada da área trabalhista. Tudo bem? É uma área que a gente implementou mais recentemente no escritório. Então, a gente tem como carro-chefe o previdenciário, o criminal que eu também faço, e recentemente o trabalhista. Querendo ou não, um pouco do previdenciário se comunica bastante. Eu percebi que tinha uma necessidade dos clientes, então tem uma indicação para outros advogados, mas uma coisa é processos pontuais, a gente indicar. Mas a questão trabalhista vinha um volume muito grande, né? E aí eu disse, não, vou implementar no escritório. Teve que ceder pela força da demanda. Exatamente. E hoje a gente está com a doutora Esther, que é uma grande advogada aqui no nosso. Que massa, bom demais. Ali ao lado é a irmã dela, inclusive, Isa. Isa fica responsável pela relação com clientes. Contato com os clientes, sempre focado ali na mão dela, ela está sempre com o celular do escritório ali, dando jeito quando o cliente quer saber o processo. Receber alguma novidade, alguma informação do processo. Assistência ali do relacionamento é com ela. Entendi. Essa é a Isabelle, a nossa estagiária mais antiga, tá com a gente desde o tempo que tudo era mato. Ela já subiu de cargo, né? Caramba, que massa. Os problemas, ela fica com a parte judicial, da parte judicial dos processos. A gente tem os processos, né, do INSS, administrativo e judicial. A gente tem os demandas administrativas e fica com Raíssa, que a estagiária ainda não chegou, ela ainda não começou. Ela pega às 11h30. Ela faz faculdade, né? Exato. Aí ela chega daqui a pouquinho, ela fica com a parte dos processos administrativos. Tanto protocolando, quanto cumprindo os prazos dos processos administrativos, e Isabelle com a parte judicial. Faz essa separação. E aí, na unidade de Barreiros, tem também o estagiário Evelyn, e aí ela cuida também de toda a triagem de documentação, de a tarefa do sistema, e aí a questão de atendimento dos clientes lá na localidade. Hoje, quando quando vocês recebem um cliente aqui, ele passa primeiro por vocês fazem o fechamento de contrato de honorários. Após isso, tem a demanda administrativa, né, que é feita por essa estagiária, e a comunicação com o cliente sobre solicitação de documentos, sobre esqueci o nome dela, Elisa. A maioria dos atendimentos geralmente são feitos por nós, eventualmente, quando a gente não está, a Isabelle também faz os atendimentos, mas segue esse passo a passo. A maioria dos atendimentos são feitos por nós, a gente manda essa demanda para elas, e aí cada um tem sua função, vai ser distribuído. Já manda detalhado. Entendi. Nós fazemos a análise, já mandamos detalhados para elas. Mas, eventualmente, Elisa, quando recebe essas mensagens no WhatsApp, por exemplo, chama de contrato, às vezes já vem, porque acompanha a gente no Instagram, já entende mais ou menos, e aí já conseguem fechar. Hoje a demanda de vocês que mais chegam assim no escritório é indicação, internet, indicação.
ainda assim, A Aham. gente faz bastante marketing, né, no virtual. E chega também, claro, né, Pelo geralmente pelo Instagram. Instagram, a maioria dos clientes, por serem geralmente pessoas idosas, pessoas às vezes com baixo grau de instrução, nem sempre elas usam a internet como principal meio de chegar até a Aham. gente, né? Aí é a questão de perfil de público. Vocês identificaram qual era o público, né, que Exato. vocês estavam. Exato. Eu lembro que vocês, quando estavam ali no começo, vocês iam muito na casa do cliente. Né? Vocês ainda vai, né? Não tem isso. Assim, Olha aí, tem tem gente que fala, né? Fica esperando o cliente cair do céu. Ver como eles tiveram uma estratégia e fazer diferente do que outros advogados fazem. Né? Que é esperar só, esperar uma indicação, esperar vir da internet. E eles iam atrás, né, dos clientes, em qualquer localidade. Né? Chamou, chegavam vocês lá na porta. Assim, até hoje, né? Assim, tanto para chegar onde você quer, você precisa fazer esse esforço, quanto para se manter nele. Se você acha que chegou em determinado patamar, e aí você para de fazer o que te fez chegar naquele ponto, você vai andar para trás. É verdade. Um diferencial, principalmente da nossa área, né? Previdenciária, que mexe mais com pessoas de vulnerabilidade social, Aham. a gente tem que entender, a pessoa tem que entender seu público. A Aham. gente entender o quê? Às vezes eles têm o direito, mas eles não têm o acesso, não sabem nem por onde começar. Um exemplo claro é que a de Barreiros, Evelyn, ela fica com essa parte de agendar as consultas para os clientes. Os clientes chegam para mim, só com documentação médica, por exemplo, receituário, sem laudo, eu entendo que ele tem o direito. O que a gente faz? A gente comunica para ele que ele precisa de um laudo médico para a entrada no benefício, se ele pode arcar com esse laudo, dependendo, hoje a gente tem estrutura para arcar também com laudo, a gente encaminha, a gente tem uma rede de clínicas que a gente encaminha, e hoje a gente faz essa triagem, porque o cliente é analfabeto, ele não sabe nem entrar em contato. Então a gente faz essa triagem inicial, entra em contato com a clínica, passa a documentação dele, passa os exames que ele tem, marca a consulta com o médico especialista, e aí o médico especialista vai dar um laudo para ele, se necessário for, e a gente entra com o pedido de benefício. Então, assim, de fato, na área previdenciária, o diferencial é esse. E na localidade, a gente vai muito na localidade, a gente tem muito parcerias com pessoas que De outras de áreas outras também. áreas que indicam. Então, a gente vai na casa do cliente, na localidade, o cliente não pode vir aqui no escritório, o escritório tem essa estrutura enorme, mas a maioria dos clientes são atendidos na residência. Na residência. E a gente faz todo esse mapeamento e o cliente que chega aqui só com a documentação do RG, já chegou com o RG só. RG, às vezes nem com o RG, chegou só com o certidão de nascimento. E hoje está recebendo benefício. E a gente visualizou que ele tinha o direito, fez todo esse mapeamento de conseguir documentação médica e de andamento ao processo. E essa é a diferença também da pessoa fazer sozinho e fazer com um advogado especialista. Como vocês fazem, vocês já mapeiam antes de fazer até o processo administrativo. Pelo que eu entendi aqui, vocês ficam na parte do gerenciamento do escritório e da parte comercial. Vocês não têm uma estrutura comercial em si, onde é fechado lá, independente. Né? É por isso que eu falo, cada escritório funciona de uma forma. A advocacia é isso. Lá no escritório tem uma estrutura comercial, então muitas das vezes o contrato fecha, não fechou comigo, fechou com outra pessoa e partiu para o operacional. Mas já é um tipo de advocacia diferente. É uma advocacia digital, onde o meu público está lá no digital. E foi o que aconteceu aí, a gente foi transformando e aproveitando essa demanda. Então, é entender a demanda, entender o público e aí conseguir entregar o que o público está querendo. Eu tenho um colega advogado, inclusive, que uma funcionária dele me acompanha, e quando eu mostrei que eu tinha fechado uma quantidade X de processo e que o comercial, eu nasci para isso. Aí ela fez ela fica no comercial, porque tem isso de o advogado, só que aqui no escritório, eu fico na parte de gestão, eu não saio do comercial. Então eu tenho esse comercial comigo. Então quando eu digo que eu fico no comercial, eu controlo todos os nossos parceiros. Eu controlo toda a parte, de fato, comercial do escritório. Então, fica comigo, sim, comercial. E é bom que você sabe de onde é que está vindo, né? Qual é o parceiro que está trazendo mais clientes para vocês. E aí eu já dou um suporte. Eu sempre digo para Marcelo, aqui a gente está fechando, a gente tem a quantidade de processos que fecham só pelo escritório. Então eu digo assim, esse mês do escritório, só do escritório, ele fez um fechamento muito baixo. Caramba. Então, para mim, não é bom vir só de parceiro.
Então, veio só do estado tal, o estado tal caiu, o que aconteceu? Aí dá um estímulo, pergunta o que está Aham. acontecendo. Então, eu consigo ter um controle ali O do WhatsApp. mapeamento. A questão comercial funciona muito. E aí eu acho que a ideia é que você aplicava várias coisas na vida da gente. Não colocar todos os ovos numa cesta. Aham. Você diversificar as fontes, eu acho que torna a coisa mais segura de você Você manter a quer. roda girando. Então, tem um comercial tradicional, que é o boca a boca. Aham. Acho que nada funciona melhor que isso, porque quando alguém já vem pela palavra de confiança de uma pessoa a qual ela confia, ele é um cliente que já veio meio convertido. Então, Aham. já é um Vocês não têm tanta dificuldade para poder Exato. fechar, porque você já entregou o resultado para outra pessoa. Exato. Ele já vem meio convertido, é muito mais fácil. E apesar da maioria do perfil dos clientes da gente não ser necessariamente cliente do Instagram, você imagina pessoas idosas. Alguns fazem uso de redes sociais, Aham. outros nem tanto. Às vezes usa mais, sei lá, Kawaii. Kawaii, o pessoal mais velho gosta de um Kawaii, viu? Kawaii, Facebook, né? Eu vim descobrir depois que é porque quando compra aquele celular, esses Android, já vem com o Kawaii instalado. É. Eu não sabia. Aí eles estão lá. Percebeu isso, a gente começou a soltar os Teve cliente. Eu já vi o senhor no Kawaii. Aí Tá meu vendo? filho, expõe assim. Eu já vi o senhor lá no Kawaii. E aí você termina, né, diversificando essas fontes, isso torna muito mais seguro. A gente ainda assim faz também tem uma presença bastante marcante sempre nos conteúdos do Instagram, sempre, porque pode ser não necessariamente o cliente-alvo esteja ali no Instagram consumindo seu vídeo, mas o neto dele tá, o sobrinho dele tá. E a questão do posicionamento também, né, de vocês, né? Exato, você vai construindo a autoridade que faz parte desse pacote, que é uma advogado. Na verdade, se você não tiver você tem que ter o posicionamento, você vai dominar. Né? Porque se você não sabe dominar o conteúdo e tem um posicionamento, isso não vai ser sustentável. Mas se você domina e não mostra para o mundo, eu falo isso para as meninas. Né? Inclusive para o próprio cliente. Quando a gente tem qualquer tipo de ação que diferenciou o escritório, não só diga assim para o cliente, a gente conseguiu. Não, você vai mapear tudo o que você faz. Inclusive, eu digo para as meninas, quando for falar de algum resultado positivo para o cliente, mostre o valor do seu trabalho. Você precisa mostrar, porque às vezes no bastidor e no processo, eles não vão perceber, a outra pessoa não vai perceber, então fale. Então, o posicionamento é importante para mostrar realmente quem você é, o conhecimento que você tem. Se você tiver o posicionamento, mas dominar a matéria, Vamos conhecer mais um pouco aqui da. Aqui, basicamente, a recepção, né? E ontem, graças a Deus, estava lotada. Inclusive, tinha gente. Eu disse assim: eu vi no Instagram, tava cheio de gente. Eu botei no lugar, né? Ninguém nunca vai usar. Quando eu cheguei, tava gente aí. O meu porteiro disse: doutora, tá cheio lá hoje. Aí, quando eu cheguei, tinha gente aqui. Tinha gente até na nossa sala de reunião, a gente nem tava, mas as meninas já colocaram lá, acomodaram lá. E eu disse até pra minha mãe, mandei uma mensagem pra ela, mãe, o escritório estava cheio, viu? Aí, porque a gente tem eu comunico muito com meus pais, se o escritório estava cheio, graças a Deus. Então, eu achava que, por conta do tamanho, ia demorar a encher, mas graças a Deus. Então, basicamente, aqui a recepção. Ficou muito bonita aqui a recepção de vocês. Vocês fizeram a reforma geral aqui, não foi? Pegou. E essa sala estava sucateada, existia uma nutricionista que trabalhou com ela, mas ela entregou a sala, eu usava só metade dessa estrutura. Isso aqui é o espaço de duas salas. Que são duas salas. Isso, exato. Eu usava só uma parte e o resto estava bem sucateado. Acho que a gente mais foto. Qualquer coisa vocês me enviam pra gente colocar aí pro pessoal ver como é que tá. Uma coisa interessante é que quando a gente começou lá na sala, começamos realmente fazendo o que você tem dito, que pensou muito na estrutura. No começo, quando você pensou muito na estrutura e esqueceu, a gente fez diferente. A gente já tinha visto que alguns advogados falavam isso. A gente primeiro fez uma cartela de cliente, atendendo. Então, mais seguro, mais. Atendendo nas casas, em cafés, na OAB, a gente atendeu muito na OAB. Quando a gente fez uma cartela de cliente, a gente tinha uma margem de caixa para 6 meses para frente. E se um cliente a gente conseguia se sustentar, a gente fez essa. E a gente fez uma estrutura nessa salinha. Essa sala que a gente fez foi basicamente do Margem de Vídeo. O doutor Marcelo que pintou, eu que limpei. Caramba, que foi feito tudo. A minha mãe que deu uma cadeira, a gente montou ele. Diferente desse aqui, né? Que teve de construtora, arquiteto. Mas eu falo sempre para as pessoas:
Você tem que olhar quem está hoje num padrão que está, ou na posição que está, o que foi Foi o que que fez antes. fez antes. Normalmente o pessoal só vê o bônus, não vê o ônus, né? Exatamente. Um negócio já feito. Eu vou puxar um pouco desse vídeo, a história de vocês, para o pessoal entender, né? Quem acredita que a pessoa já começou nesse patamar. E eu conheço um pouco da história de vocês, de como aconteceu. Eu vejo que foi construído mesmo tudo do zero. E quem quer, faz acontecer. Vocês não tinham estrutura, vocês iam na casa do cliente, atendiam na cafeteria. Então é uma história assim, muito, muito foda, Então a gente tem que ter sempre um espaço esse espaço. para receber eles ali, então eles estão sempre aí brincando. Ontem Caramba, estavam que fazendo a festa. Onde a gente gravou, Acabou. então tudo. Então, era um projeto que na outra sala, né, quando eu atendi na outra sala, eu atendia para eles no colo, dava umas canetinhas para eles pintarem, Entendi. para eles ficarem mais confortáveis. E eu sempre dizia, né, é como aquela coisa, se a gente não tem a estrutura naquele momento, a gente vai com o que a gente tem, né? Improvisa. Então, eu pegava uma canetinha, dava um papelzinho para eles irem pintando. Mas eu disse, quando eu fizer o meu escritório com a estrutura maior, é de uma sala, um espaço só para eles. Eu acho que a gente entender o nosso público nos diferencia, né, de outros. Porque vocês entenderam o público que vocês tinham, vocês entendiam a demanda e começou a oferecer um suporte melhor para essa demanda. E eu acredito que isso vai gerando boca a boca e aí vocês vão crescendo. Inclusive, ser feito aqui transparente é justamente por isso. Porque a gente deixa eles aqui, mas os pais estão aí. Estão sempre olhando. Normalmente, criança autista ela não para muito no canto. Você tem que entender a atenção dela com uma coisa, e aí elas conseguem ficar bem à vontade aí os pais conseguem conversar com a gente com mais calma, mas essa questão que você falou de entender qual o público, saber falar para eles, isso é primordial. Sempre digo muito, tá? O sucesso do discurso ele tem mais a ver com como você comunica, para quem você comunica, do que necessariamente com a mensagem que você está passando. Com todos os detalhes fazem parte disso. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente já pensou, inclusive, em outra época, em fazer essa estrutura em outro lugar, sei lá, um prédio comercial, empresarial, extremamente sofisticado em outra localização, mas é isso, é o perfil de público da gente, e o cliente às vezes se sente meio acuado de entrar E afastar. Então, até onde você, sabe, localiza seu espaço, como você permite o acesso a ele, faz parte dessa estratégia de como você se conectar com o seu cliente. É interessante isso que o doutor Marcinho está falando, porque a gente fala muito disso, e a gente percebeu isso. O que acontece? Até o jeito do que você vai fornecer para eles de, por exemplo, um bolo, um café, é diferencial. Tem que ser de maneira simples. Exatamente. Aqui tem uma cafeteira que vale o café cappuccino, mas a gente tem uma cafeteira normal, que a maioria é cafezinho preto. Entendi. Então, você não pode trazer para o ambiente, o público como público nosso, uma estrutura de uma clínica ou de um grande escritório que vai dar drinks. Pensei, mas eu disse, meu público Entendi. não é apto assim, no sentido de que para eles tem que ser o que realmente funciona. Então, você tem que pensar nisso. A gente pensou exatamente para o público da gente, a localidade, a localização. Aqui o prédio é acessível. Se você vai com um prédio, como a senhora disse, mais empresarial, que você precisa se identificar, por exemplo, para entrar, Entendi. não funciona. Já prestou. Não funciona. Sala de reunião, né, como a gente vinha falando, aqui é a sala onde a gente fecha os contratos, basicamente. Uhum. Então lá a gente faz o operacional de bastidores. E a vista E bacana. aí a vista faz parte, é por isso que essa é a sala, é a nossa principal, assim, porque aqui o cliente senta, né, a gente consegue conversar mais à vontade, é um espaço só para receber o cliente e poder fechar a vontade. Mostra aí o que a gente entrega para os clientes. Assim, a gente sempre tem Uns brindezinhos, kit. sempre para os nossos clientes, a gente sempre claro, de tempo em tempo a gente renova, mas, enfim, a gente dá sempre uma xícarazinha, né, Que bacana, legal demais. tem sempre uma necessidade, a gente sempre dá algo que ali, de alguma forma, ele vai lembrar do escritório de alguma coisa, né? E é pensado exatamente para o público. Idoso precisa de uma necessaire para botar os documentos. Guardar. E a xícara para tomar o cafezinho dele. Então é tudo pensado, nada de forma aleatória. Caramba, que bacana. E sempre com a nossa marca, sempre com o nosso nome. Isso também é parte dessa diferencial. estratégia comercial, né? O cliente
saber quem foi que fez o serviço, qual é o nome. E aí seu nome vai chegando nos lugares. Quem pensou nisso tudo? A mulher. A Amanda é uma máquina comercial. Aham. Eu sou mais o bastidor, sou mais a parte operacional, mas é uma máquina, sabe? É isso com soluções comerciais, por poder ser detalhes. Ela sempre trouxe. Aham. Sempre está estimulando a gente a procurar outros caminhos, sabe? Pensar em novas coisas, pensar em novas estratégias. Então, questão comercial, de longe. E uma dica para quem é casado, né, tem sociedade com companheiro, muita gente pergunta se é bem é ruim, né? Aham. Mas a gente escutou uma vez, eu participei de um podcast no lado, e ele já é antigo, e eu escutei uma vez dele, aí na que eu tinha fazendo, ele disse assim, ó, vocês dois vão longe, vocês só precisam entender, cada um precisa ficar onde realmente é bom. Aham. Depois que a gente entendeu isso, de fato, as pessoas dizem assim, vocês se dão tão bem na sociedade, mas porque a gente entendeu que cada um vai ficar onde é bom. Claro que a gente vai se aperfeiçoando nas outras na outra área do outro, mas onde o outro é bom. Eu sou muito boa no comercial, Aham. e a gente entendeu isso, né? Marcelo faz muito comercial, ele observa, mas é da minha essência mesmo gostar do comercial, gostar de gerir pessoas. Então, tudo é sendo pensado, mas Marcelo é muito bom tecnicamente falando. Entendi. No operacional. Marcelo, assim, todas as teses do escritório que a gente pensa, as meninas pensam, a tese a gente senta e tem que destrinchar a Marcelo. Aí Marcelo vai, parece que ele tem aí toda a jurisprudência na cabeça dele. É incrível o quanto ele é muito bom tecnicamente. Então, até as meninas percebem isso, já tem Entendi. isso meio definido. Eu acredito que a liderança em um setor, ela é conquistada. Se vocês hoje estão numa posição de líderes, ela foi conquistada. Vocês ganharam o espaço. As outras pessoas trabalham com vocês porque vocês conquistaram esse espaço. Quando eu falo espaço, não é um espaço físico. É um espaço realmente de entender que você é bom no que faz, você é bom no que faz. Querendo ou não, a gente agrega outras pessoas quando a gente entende. A gente não só se levanta, quando levanta quem está à nossa volta. Eu sempre falo lá no escritório que, para mim, é mais feliz ver uma pessoa sendo transformada do que realmente o dinheiro em si. A gente, quando vê a transformação de uma pessoa, de como foi que ela entrou e como está hoje, isso aí é muito gratificante. E a questão de sócios e casal, né? Por vocês serem casais também, casal, né? Lá no escritório, a minha esposa ela fica na parte operacional, ela cuida da gestão dos processos, e foi muito bom isso que você falou, de entender o espaço. Eu entendi que ela não era para o comercial, ela não precisava estar ali, então eu tomei essa frente, eu vi que eu tinha uma veia melhor no comercial, e ela ficou na parte operacional, estratégica ali do jurídico. Então isso aí foi uma dica muito importante até para quem está em casa. Eu acho que isso define quem é um bom líder, um bom gestor. Acho que todos os passos que a gente fez, sem dúvida, se a gente comenta isso, a mais difícil é gerenciar pessoas. Verdade. Sem dúvida é gerenciar pessoas. Você tem perfis de pessoas diferentes, você tem jeitos diferentes, você tem colaboradores que funcionam por estilos diferentes. Uhum. Uns o estilo é muito direto, claro, outros o estilo tem mais a ver com se sentir parte, crescimento e tal. E aí você tem que saber fazer a leitura daquele perfil de pessoa, fazer a leitura das habilidades que ela tem, colocar ela na função determinada e saber manter aquela equipe alinhada, sabe, copiar, eu acho a parte mais difícil, sem dúvida, é você conseguir encaixar tudo isso e fazer isso funcionar, fazer coisas mais fácil. Mas esse ponto que você falou de ver esse arco de evolução de cada pessoa, isso aí também é bastante interessante. Para vocês, qual foi o divisor de águas para que tudo desse certo? Vocês têm um ponto de inflexão ali que vocês disseram. A partir daqui, quando a gente entendeu isso, tudo mudou. É um aprendizado que a gente já tinha desde o começo. E eu acho que não teve um evento específico que fez a gente achar, mas é a ideia de organização. Você tem que organizar seu escritório, o processo de organização. Se você tiver ou se você tiver 1000 clientes, você tem pensamento de organização. Você não pode esperar o escritório crescer, sua capela crescer para, a partir daí, se preocupar em organizar, em ter sistema, em controlar tudo com cuidado. Então, acho que desde os primeiros clientes, a gente sempre controlou com cuidado. Controlar a informação, não perder informação, manter contato com o cliente ali lá.
E se você crescer sem organização, se organizar depois de carreira, entrar no clima. Então, acho que não teve exatamente um ponto de virada para entender isso, mas é uma coisa que a gente entende. Eu acho que a gente é só mais valiosa. Se organizar durante o crescimento, claro que você vai de acordo com a situação, mas isso que o Marcelo falou é interessante, que eu recebo muito de alguns advogados é que, desde o nosso primeiro cliente, a gente teve cuidado em não perder informações, porque se você perde informações, principalmente no direito previdenciário, que é uma área que, por mais que a gente só receba no êxito, e muita gente fala isso, você só recebe no êxito e teve um crescimento muito... Mas o que aconteceu? A gente acompanha o cliente desde o início, sabe exatamente quando o cliente vai receber o benefício dele, não perde aquele cliente de ficha, o cliente faz o pagamento e, consequentemente, também o cliente entende que você tem essa organização. Internamente, você organiza seu financeiro, sua gestão. Então, desde o primeiro cliente, ter a organização, seja de financeira ou até o relacionamento com o cliente, foi um diferencial para a gente. Então, eu percebo que as pessoas vão se perdendo no caminho. E principalmente nesse tipo de área que a gente só recebe no êxito, você tem que ter essa organização em dobro, porque se você fizer todo o trabalho e aquele processo se perder, você depende daquela. Então, a gente, desde o início, a gente fala para todo mundo, tem uma organização, desde o primeiro cliente, não tem sistema, a gente veio ter o sistema depois, a gente não tem uma opção de ter um sistema. A gente usava pastinha, mas todo cliente tem sua pastinha. A gente mesmo fazia financeiro. Hoje a gente tem, não está aqui, que ela é em home office, ela cuida do nosso financeiro. E aí, meio de hoje, a gente tem um suporte financeiro, ela cuida todo o pagamento do escritório, ela faz tudo, mas era tudo feito de forma artesanal por nós dois. E eu nunca perdi, eu sempre digo, eu tenho o maior orgulho, eu nunca perdi o pagamento de um cliente, eu nunca perdi um cliente. Por quê? Porque era dia do mês para fazer cobrança para todo mundo. Então, assim, não perde vista. E hoje, por isso que a gente fica dentro do escritório, eu tenho controle a tudo, porque eu percebo que se a gente não se organizar, as coisas vão sair de Não pode se distanciar totalmente da operação de escritório. Acho que na posição de líder você quer fazer isso, fazer a equipe crescer e todo mundo conseguir fazer suas funções sem depender exclusivamente de você. Mas eu também acho que a gente não consegue se distanciar 100% do operacional. Eu também tenho essa visão. Eu não vou pelos gurus da internet Eu ia falar isso. que fala que tudo funciona só, que você vai ficar em casa, que você vai viajar. Meu amigo, empreender é difícil. Eu não queria me comprometer, mas essa é a minha opinião. O olho do dono é que engorda o gado. É verdade. Vou sentar um pouco para a gente conhecer a história de vocês. Vamos pegar a aguinha aqui. Ô, Amanda, como o Marcelo falou, né, e você tem uma veia muito forte no comercial. De onde é que veio essa... Você tem uma história para contar de onde é que veio essa veia do comercial? Eu poderia dizer que veio de algum curso que eu fiz. Mas a verdade mesmo, veio através de manhã, né? Caramba. Manhã Dona Barrei. Eu aprendi a vender assim com ela, vendendo na feira. Vendendo na feira. E ela fazia sempre assim. Eu lembro que de manhãzinha, as senhorinhas... na feira de Barreiros, você conhece? Começa bem cedinho, né? Aí a senhorinha vinha comprar e às vezes na barraca da gente só tinha o machixe que abre o coentro e o couve. Só que a senhorinha gostava de comprar várias outras coisas e lá não tinha. Ela lá fazia. Quando ela sabia que aquela senhorinha vinha, ela ia na barraca das outras mulheres, ela comprava e comprava pelo valor, tipo, era 50 centavos, na época muito baratinho, o machixe, o quiabo, o molezinho. Ela comprava, botava já fazia a mochilinha da mulher e ela ganhava em cima. Ela botava mais 50 centavos, R$1 em cima. Para não perder a venda. Para não perder a venda. Então, ela botava o que ela já tinha e botava aí, aquele cliente achava que na barraca dela tinha de tudo, mas na verdade a gente não tinha de tudo. Só tinha só o coentro, o couve, aí às vezes o feijão, que a gente desligava muito feijão. Então, a questão do comercial foi com ela, né, que eu aprendi. Caramba, que história bacana. Então, quando a gente era feirante, eu ia toda vez de manhã com ela, eu via ela vendendo, eu também oferecia. E uma vez chegou um rapaz, né, que hoje já é de idade, né,
Ele foi meu primeiro chefe, né? E ele foi comprar coentro lá e viu como ela disse, amor, atende ele aí. E eu atendi. Quando eu atendi ele, eu expliquei que tinha e tal. Aí ele fez, quanto é? Vai dar aqui. Eu vim rápida, porque eu sou péssima em matemática, mas honorários eu faço, minha sogra diz que eu faço assim. E lá também, eu fazia assim, ó. Quando eu já sabia o valor do coentro, aí eu fazia, deu tanto. Aí ele, tá certo, foi rápido. Família desenrolada. Aí ele fez, aí quando foi depois, mais tarde, na hora do almoço, ele veio perguntando se eu queria trabalhar na lanchonete dele do lado. Cara, primeira oportunidade de emprego. Aí surgiu disse, ali. Aí eu disse, amanhã, vou deixar que a senhora vai embora, você vai sim, ela vai querer. Aí ele, na época, ele pagava R$ 25 por dia. Caramba. Na lanchonete. Aí eu comecei atendendo, aí depois ele viu o cara desenrolado, eu disse, ó, eu vou deixar você mais atendendo, não, você vai ficar agora cuidando do caixa e cuidando... Já subiu de cargo. Eu ficava cuidando das meninas e do caixa. Tinha quantos anos nessa Na época eu estudava no IF, eu acho que eu tenho 15 anos. 15 anos. Eu estudava no IF na época, eu estava no meu primeiro ano. E Cleiton, eu vou dar contar uma história aqui, vou me expor aqui, mas a gente jovem, vocês já foram jovens, vocês sabem, né? A gente tem vergonha de tudo, né? E na época, eu não vou mentir, eu tinha vergonha porque as pessoas falavam que eu vendia na feira. Só que manhinha sempre foi uma mulher muito preparadora. E ela dizia, e tudo que ela fazia por nós. Então, eu fazia cursinho em Palmares nessa época, e ela dizia que aquilo que ela estava vendendo na feira era para ajudar no nosso cursinho, porque o que ela recebia, que ela trabalhava, não dava para pagar o cursinho para mim e para minha irmã, cursinho pré-vestibular. E eu disse assim, não é justo eu deixar minha mãe aqui vendendo sozinha. E mesmo com vergonha, mesmo tendo esse constrangimento, que a gente é jovem, sabe, que outro jovem fala, porque falavam, né, nossa, tu vem da feira, né, coisa feia. Mas eu não saía de perto dela. E esse ato de ela dizer para mim, vá para eu vender, para eu atender na lanchonete. E esse ato de eu não deixar ela passar por cima da minha vergonha, foi a mesma coisa que a advocacia. Quando eu estava com medo de começar a advogar, Marcílio sabe, eu disse assim para ela, amanhã, eu e Marcílio tá no início, a gente não tem nada, eu acho que eu vou prestar concurso. Ela disse, você vai advogar e você vai fazer o que você quer. E o fato dela dizer assim, você vai fazer isso, eu lembrei da primeira vez que ela disse que era para eu fazer e eu fui. E também a questão da vergonha. Quando eu estava com vergonha de gravar, eu lembrava que mesmo com vergonha lá, eu vendia com ela. Eu disse, não, vou fazer. E hoje, graças a Deus, eu não... Caramba, que história bacana a gente vê como as coisas acontecem, né? Às vezes, uma pessoa tão próxima a você só vem entender o que ela tá fazendo por você depois que passa um tempo. Tem coisas que a gente faz hoje que a gente não entende, mas vai passando o tempo, a gente vai começando a entender. Como ela compartilhou um pouco da história dela, eu vou compartilhar um pouco da minha também. Eu já vendi Dudu na praia, já vendi brigadeiro frente de faculdade, ali na Unibra. E foi um período ali de aprendizagem muito, muito bom. Foi ali que eu entendi a não ter vergonha, abordar o cliente, criar coragem, e eu tenho certeza que ali mudou para hoje. Eu não tenho vergonha de gravar vídeo, eu gravo muito vídeo, vocês veem no Instagram, eu gravo vídeo pro YouTube, Instagram, TikTok, e não tenho vergonha não. Para mim eu boto lá e seja o que Deus quiser. Mas essa coragem é que faz a gente empreender e que faz a gente fazer. Marcílio, tu tem alguma história que tu pode compartilhar? De como tu... Eu sempre digo isso, a história de Amanda é muito mais emocionante e dramática, né? A minha é a história mais simples, mas eu também não vim de família rica, eu vim de uma família viva. Meu pai é um policial militar, eu nunca passei necessidade na minha vida, nunca passei fome, nunca passei necessidade, mas eu também nunca tive uma vida regada a excesso. Entendi. Meu pai, ele sofreu muito na vida, passou a passar fome, dificuldade. Ele sempre teve a preocupação de não me colocar na cruzeta e trabalhar com a quantidade. Fechou o esforço se eu preciso para que eu só estudasse. Mas aí sempre chega a época que você quer um pouco mais de independência, você quer um pouco mais de espaço. Acho que na adolescência você é 15 anos, 16 anos. E aí eu me virava também quando eu podia. Tem um tio que era vigaceiro, fazia uma viração com ele. Eu já servi em festa infantil, pessoal, então, assim,
tinha muito dinheiro lá onde eu moro. Sempre final de semana e tal, para trabalhar uma coisa e outra. Mas para me virar, para ganhar o meu. Mas aí, enfim, terminei ficando na faculdade, entrei na faculdade de cedo, nunca reprovei na escola. Geralmente eu era o mais novo da turma, eu entrei com 16 anos na faculdade. Mas era travesso ou estudioso na época? Você tava. Aí vamos categorizar. Quem senta na frente, normalmente. Você tava em qual área ali? Lá no fundão. Não, se fosse para depender de nota e ser excelente aluno, É verdade. eu não estaria aqui não, né? A gente tem isso na cabeça. Eu nem era também o melhor aluno da faculdade. Eu acho que na época, acho que faculdade, tanto no final do ensino médio como faculdade, coloca você como uma bolha da ideia de bloco. Você tem que ter nota, você tem que passar numa federal, isso aqui. Acho que o que constrói você como profissional são esses pequenos aprendizados. Né? Por isso que às vezes está na infância, na adolescência, uma referência de pai, de mãe, uma pessoa próxima. E aí é isso, e vai mudando suas características para você conseguir ter sucesso futuramente. Mas eu era um aluno, assim, eu era mais da bagunça, mas eu estudava para não ficar lascado. Então, eu me virava assim. Mas isso é bem interessante perceber que, pelo menos, eu vejo que a maioria que a minha bolha, né, grandes advogados inseridos, eles falam que eles não eram os melhores alunos da sala. Eles percebem que para você se diferenciar aqui, você não precisa necessariamente ser o... Eu acredito que tem que ter muitas outras habilidades para gerir um escritório como esse. Não adianta ter só o conhecimento jurídico, não vai dar certo. Eu vejo muitas pessoas internet e pessoas também conhecidas que faz curso atrás de curso, achando que vai mudar a sua advocacia só porque vai fazer mais uma pós, só porque vai fazer mais um cursinho. Não vai adiantar. Não é o conhecimento jurídico que fez o Marcílio chegar aqui só apenas isso. Teve outras habilidades. A Amanda também. A Amanda, como a gente está conversando aqui, é muito boa no comercial. Ela entendeu sobre a oferta e a demanda, como oferecer. E o Marcílio ali gerenciar pessoas e montar essa estrutura. Eu sempre digo isso. Poucas profissões exigem de você um compromisso igual traz amigo. Eu acho que é uma delas. Porque você conseguir ter sucesso sendo advogado, e advogado que eu digo, advogado autônomo, né, como a gente tem a nossa própria independência, exige que você reúna muitas características, muitas habilidades. Porque se fosse só questão técnica, os maiores advogados seriam nossos professores de faculdade. E aí não estou desvalorizando quem é professor de faculdade, longe disso, mas são pessoas com currículos, assim, soldado aqui do prédio, chega lá embaixo a folha, tão grande que é, de tantos títulos que tem, mas não é só isso, não é só uma questão de ter, não é só uma questão de como os cursos, quantas coisas você fez. São várias outras características, porque o advogado autônomo, ele tem que ser a pessoa que ele constrói a autoridade como advogado, ele conversa com o cliente, ele convence o cliente, ele mostra o conhecimento. Ele é quem vai falar com o juiz, ele vai falar com o promotor, ele vai falar com uma autoridade, enfim. Ele tem que transitar por diferentes mundos e para isso você tem que ter diferentes habilidades. Com certeza. Então, se você só é bom tecnicamente, você vai ser meio engessado, você não vai conseguir, sabe? Vai acabar trabalhando para outra pessoa. Exato. Que não sabe vender. Que sabe vender, na verdade. É isso que acontece. E aí um choque da realidade do que é o mercado de trabalho. De fato, um choque em você quando você percebe isso. Que a galera claro, a gente resume o sucesso, muitas vezes, ao sucesso financeiro. Grosso modo é isso, é fazer o seu negócio crescer e ter retorno financeiro. Mas a gente termina enxergando dessa forma. E quando você percebe que no mercado de trabalho, a galera que fez o negócio crescer e ganha muito dinheiro, não é necessariamente a galera que tirava 10 em todas as aulas. Aí é tipo um choque de realidade. Não é só uma questão de ter conhecimento técnico, não é só uma questão de ter tirado 10. Verdade. Sei lá, o IAB, não é bem por aí, entendeu? É justamente essa galera que tem muitas habilidades. E aí consegue entender como é que funciona e encaixa tudo isso de forma com certeza. Então, você precisa saber conversar, você precisa saber transmitir confiança. Doutor, durante a sua fala apareceu já uma vez de custódia para fazer. Veja como é. Isabela entrou aí falando que é uma vez de custódia. Não, mas ela disse que está falando com a menina. Viu? A gente já vai meio que encerrar. Tá vendo como é a vida de advogado? Tava aqui gravando vídeo, já vai para a audiência de custódia. Não tem hora para trabalhar. Só terminar o vídeo aqui, foi muito boa a conversa de hoje. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. A história dos dois realmente é inspiradora.
Mas eu queria que vocês dessem aí 3 dicas para quem está começando na advocacia hoje. A primeira, acho que a gente já falou depois da conversa, é se organize. Né? Cuide do seu negócio como se grande já fosse. Ainda que seja pequeno, merece todo cuidado e toda a sua atenção. Então, tenha cuidado, organize, gerencie informação, trate com o cuidado que merece, porque é dali que você vai pagar suas contas, é dali que você vai construir sua identidade de como pessoa. Quando lembram de Cleiton é um advogado, um profissional, uma pessoa séria que executa determinado serviço, atinge aquele determinado resultado. Então, não espere crescer, não espere chegar até determinado ponto para se organizar. Certo? Trate com organização e seriedade seu trabalho desde o começo, onde você só tem um cliente. Outra dica. Pode falar, mano. Posso falar? Ó, a dica que eu dou, de verdade, que é o que eu levo para a vida, é que se você precisa fazer, você vai fazer. Ah, mas é muito difícil. Para mim, o difícil para mim era não ter dinheiro para pagar minhas contas, era viver uma realidade que não era boa, era pensar o tempo todo se eu tivesse determinada coisa, se eu pudesse fazer determinada coisa. Isso era difícil. Para mim, hoje, é extremamente fácil ter 2 escritórios, né? Fácil no sentido que é mais fácil do que a minha realidade antes. Tenho as minhas responsabilidades, mas hoje, para mim, ter 2 escritórios, ter hoje uma empresa, né? A gente tem um CNPJ, já perto de abrir um segundo CNPJ, hoje ser referência na minha área, ter advogados que querem fazer mentoria comigo. Eu abri uma mentoria no Story, em 2 stories, já estou com lista de espera, coisa que eu nem divulguei. Para mim é fácil também hoje viver momentos como viagens, momentos com a família, poder pagar um plano de saúde, poder dar um conforto a meu pai, minha mãe, enfim. Para mim hoje é mais fácil do que simplesmente o difícil dizer assim, não pode gravar um vídeo, não posso fazer. Então, para você, o que é difícil para você? Difícil para você é o quê? Para mim era difícil a realidade que eu vivia. Hoje, né, por mais que tenha toda essa responsabilidade, mas pegar e me posicionar, fazer o que precisa ser feito, para mim é mais fácil. E ter feito acontecer ali quando não tinha nada, porque você não tinha nenhum computador que fez acontecer. E a última dica? A última dica que a gente vai dar... Eu diria se posicione. E a gente também falou disso no meu correr da conversa, mas não basta só ser bom, tem também parecer que é. O cliente ele precisa enxergar que você faz, que você sabe o que está fazendo. E aí, construa uma imagem de autoridade, construa a sua imagem como profissional. Claro, isso tem a ver com tecnicamente saber o que está fazendo, entregar resultados, se preparar, se qualificar. Mas, às vezes, a gente fica nessa bolha de pós-graduação, disso, daquilo, mas você tem que entender na prática como é que a advocacia funciona. A advocacia não é só currículo, não é só pós-graduação, doutorado, mestrado, mas todo esse conjunto de coisas. Então, aprenda, entenda como é que funciona esse mercado, entenda como é que funciona a ideia de se posicionar como advogado e, enfim, é isso. A mais importante que eu vou falar para vocês é a ambiência. A ambiência muda o jogo. No outro vídeo a gente falou sobre isso. A ambiência. Não duvide quando as pessoas falam que se você sentar numa mesa e quem faz 1 milhão, você vai fazer 1 milhão também. Isso não é conversa, isso de fato é verdade. Coloque o mundo no mudo e sente em mesas de pessoas que vão lhe ensinar mais do que você precisa ensinar para elas. Então, aproveite as mesas que você não vai precisar ensinar, você vai precisar aprender. Então, foi o que a gente falava muito eu falei muito para a Marcília. Ambiência e o pensamento de mentalidade, a mentalidade vai mudar. Foi o que mudou, assim. Eu também acredito muito nisso. Sobre a chave, e agora eu lembrei. O que foi que mudou essa chave para a gente ver? Foi a ambiência e a mentalidade. Tudo que a gente jogou, tudo que eu joguei para o universo, tudo. Ele concedeu, né? Tudo, gente. Parece até papo de coach, mas é a realidade. Não é. Parece. Eu também, tudo que eu sonhei, que eu imaginava, que a gente consegue ver,
que vai Eu lembro que a gente tava a gente tinha uma moto dele ainda, a gente tava num sinal, e passou uma moto que hoje, a moto era menos do que a que ele tem hoje. Passou assim, ele ficou assim, ó, olhando pra moto. Apaixonado, ele gosta de moto, né? E eu disse assim pra ele, daqui uns anos tu vai ter uma dessa. E ele falou assim pra mim, não, menina, essa moto é muito cara, eu vou dar um dinheiro desse numa moto dessa. Aí eu disse pra ficar na garagem, eu disse, tu vai ter. E hoje ele tem uma moto. Já é a segunda moto bem maior do que a que ele tinha visto. Então, assim, e eu falo sempre pra ele, não esquecer, mas a ambiência e o pensamento que você vai mentalizar. Com certeza. Não adianta, se você sentar numa mesa onde todo mundo vai falar mal da advocacia, ele é a prova viva. É verdade. E tinha uma pessoa que dizia para ele que não ia funcionar. Do outro lado tinha uma pessoa que era eu falando que a advocacia ia deixar a gente... E eu saí de Barreiros também por conta disso. Porque eu só escutava falando mal, disse, rapaz, eu tenho que mudar meu ambiente. Tem que ir para os lugares onde as pessoas estão dando certo. Porque ali é onde eu vou entender o jogo. Eu sempre tive na minha cabeça que a diferença de uma pessoa que está tendo um resultado diferente do meu é só um conhecimento. Ela tem alguma coisa que talvez eu não saiba ainda. Não, mas então invistam muito. É verdade. Você tá em mesas porque de verdade muda muito. Até a questão do faturamento. É verdade. A gente não tratava faturamento logo no início como uma coisa que deveria ser essencial. Hoje... já pensa de maneira diferente, já pensa estrategicamente quando exatamente. A gente teve uma conversa, inclusive, com um advogado, que é colega nosso, e a gente disse assim para ele, tu quer faturar quanto em 2026? Ele disse assim, eu não sei. Ele disse assim, qual a média dos teus contratos? Aí ele fez tanto. Aí eu fiz assim, se tu precisar. Aí eu olhei para a Marcelo e falei assim, no mês ele precisa de quantos contratos? A Marcelo fez tanto nesse valor. Ele disse assim, se tu fechar 5 contratos nesse valor em um mês, aí no mês de 2000 vai bater teu faturamento que tu quer. Então, em um ano tu consegue fazer 100 mil. No instante mudou a mentalidade. Aí ele olhou assim pra gente, não foi? Ele fez assim, é verdade. É verdade. Às vezes é o óbvio que precisa ser dito, né? Que, talvez tu já tenha feito e tu não sabe. É verdade. Então, às vezes a gente já chegou onde a gente queria. Talvez para ele 100 mil em um ano, mas talvez ele já tenha feito e não tenha percebido. Aconteceu isso com uma advogada, a colega minha também. Vai ficar ela, qual é o teu faturamento? Ela fez, eu não sei. Eu disse assim, fecha quantos contratos? Ela fez, eu não sei, amiga. Eu fiz assim, vamos lá, fiz o faturamento com ela. Eu fiz assim, para 2025, para 2026. Quer faturar quanto? Eu queria ganhar. Se tu quer ganhar tanto, ela, não, menina, não é isso. Se tu consegue, botou na ponta do lápis. Então, isso eu aprendi sentando em mesas. Eu sentei um advogado, eu disse assim, dá para fazer, viu? 1 milhão. Eu disse assim, não, 1 milhão não dá para fazer 1 milhão, não. Engraçado que você vai por degrau, né? Recetando e quem fez 100 mil no ano, depois você descobre que em um mês, depois uma semana, você fica, meu Deus do céu. Dá para fazer. Então, invistam em ambiência. Eu não estou dizendo que é para você comprar os maiores, porque, na verdade, tudo, né? Quando a gente vem comprar hoje, a gente tem um congresso agora que a gente vai, de SAP, para você chegar em determinados locais, claro que você vai precisar investir mais, mas tem pessoas que têm mentalidade. Então, invistam em pessoas que mesmo que você tem aquela admiração, que você não consiga estar nos mesmos congressos, mas quando tiver a oportunidade, vai lá, senta, escuta. Então, a gente foi para um congresso em Brasília, onde foi na Bahia, que tinha a mesa, era... Nossa! A mesa só tinha máquina, eu só ficava assim, ó. Você volta com várias ideias, Pessoal, esse vídeo ficou excelente, acredito que vocês vão gostar bastante. Se não tá inscrito no canal, já se inscreve, me segue também nas redes sociais, Cleiton Souza ADV. Pode falar o Instagram, doutora Amanda? Sim. Amanda Moreira ADV. Segue ela também lá, para vocês verem os vídeos dela, do dia a dia, ela posta bastante. E o teu Marcelo é ADV Marcílio Santos. Vai lá também. Né? Moreira e Santos Advocacia. E a gente posta todo dia lá. Segue lá, o Marcílio e doutora Amanda, beleza?